está nesta terra atuando para a honra e para a glória e louvor do seu nome. Amém. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo de Deus, o presente, o dia de hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso usar aqui, irmã? O tema que a pastora nos deu foi preparando a noiva. Quantas aqui já se vestiram de noiva? Glória a Deus, né? Ontem todas estavam vestidas de noiva? Ah, eram todas? Que bom! Então pronto, vocês tiveram um tempo, um momento de preparação, e tudo isso foi muito, muito legal então, porque todas tiveram este tempo, todas tiveram que se preparar, se adornar, se embelezar, e isso faz parte do que nós vamos falar hoje. Tempo de preparo, tempo de embelezamento. Então, para entender o que significa a noiva preparada, eu queria dividir com vocês algumas coisas. O porquê de uma noiva. Por que preparar uma noiva? Para quem será esta noiva? Quem somos nós? Quem é você no papel desta noiva? Como as ajudas vão chegar até as nossas vidas? Então, nós precisamos entender. Você não vai casar com alguém qualquer. Quando você realmente, muitas aqui já são casadas, não é isso? Outras ainda vão se casar. Glória a Deus! Vocês não vão casar com qualquer um, mas vocês vão escolher o seu noivo. Não é assim? Mas o noivo também vai escolher a noiva. E para tanto, nós precisamos entender o que significa isso. Como vocês já vestiram de noiva, vocês já estão aqui há mais tempo trabalhando este processo, algumas perguntas já estão muito claras para vocês. Nós estamos falando da noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro de Deus. Vocês já pensaram como começou essa história de casamento da noiva? Quem é a noiva? De onde foi que surgiu este sonho? A noiva do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Mas vocês já pensaram mesmo como surgiu esta ideia do casamento da igreja do Senhor com o Cordeiro de Deus? Já pensaram? Onde surgiu isso? Foi aqui? Foi da terra? Foi há 100 anos? Há 2000 anos atrás? Há 10.000 anos atrás? Como surgiu a ideia de um casamento? Alguém pode responder? Veio do Senhor. Há quanto tempo o Senhor começou a pensar nisso? Desde a criação do mundo. Vamos ver aqui. No âmago do cristianismo está o conhecimento de Deus. A gente precisa conhecer a Deus. E a Bíblia diz que o meu povo perece por causa do... Por causa de quê? Da falta de conhecimento. Então vamos inverter esta palavra. Meu povo é curado quando ele adquire conhecimento.
Não é verdade? Então hoje é uma manhã onde a gente vai desfrutar da palavra do Senhor. Amém. E vamos conhecer um pouco da história de Deus. Vocês gostam de encontrar com alguém e perguntar para eles assim: como é que vocês se conheceram? As pessoas sempre me perguntam. Eu sou baiana, meu marido é mineiro. Como é que vocês se conheceram? Quando foi? Por quê? Como? E eu começo a contar a história das nossas vidas. A história da igreja que está se preparando para se casar também começou antes da fundação do mundo. Amém. Agora vocês sabem de não foi na criação do mundo. Foi antes da fundação do mundo. Já existia no sonho de Deus. Você é a realização do sonho de Deus. Amém? Olha bem. No âmago do cristianismo está o anúncio de que Deus veio até nós e está conosco. Não fomos nós que fomos a Ele. Ele veio até nós. É assim que a igreja primitiva compreendeu a revelação de Jesus Cristo, conforme a antiga profecia de Isaías. Lá em Isaías estava escrito que uma virgem... Como foi o sinal que Deus disse e que os profetas viviam pregando? Isaías deixou bem claro, e todos os escribas, os fariseus, as pessoas estudiosas, elas viviam buscando este sinal. Era um sinal do nascimento do Messias. Falava o quê? Que uma virgem conceberá e dará à luz e terá um filho. E ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era um sinal muito claro da vinda de Jesus, que era através de uma virgem. E foi assim que Jesus veio. A Bíblia tem dois momentos bem distintos: o Velho Testamento e o Novo Testamento. A gente precisa relembrar algumas coisas, não é? No Velho Testamento, tudo apontava para o Messias. Lá de Gênesis, quando o homem peca, quando ele tem o seu declínio, Deus visita Adão e Eva e uma profecia estabelecida. A maldição sobre a serpente, representando ali Satanás, e a mulher, da semente da mulher. O descendente da mulher, não fala dos descendentes da mulher, mas fala do descendente da mulher. Sairia um que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Estava falando de quem? Qual descendente? De Jesus. Gente, tem horas que nós nos sentimos tão perdidos, tão incapazes, e a gente esquece um pouco da nossa história. Mas nós precisamos ter a nossa história muito clara, porque o povo que conhece o seu Deus não vai ficar prostrado com as iscas que Satanás vão jogar, tentando nos desviar do nosso alvo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Aleluia. Nós temos uma história e vamos cumprir toda a história no nome de Jesus. Amém. E o Emanuel se fez carne, encarnou. Mas quem é este Emanuel que se fez carne, que tomou uma posição igual à sua, com limites no andar, no falar, no desenvolver? Ele foi uma criança que se sujeitou a ir para um ventre humano limitado, passar 9 meses ali na barriga da sua mãe terrena,
ter uma mãe terrena, deixando toda a sua glória, todo o céu que se curvava diante dele, porque desde a eternidade, Jesus era Deus. Deus Pai, Deus Filho, é uma estrutura de família. E esta família já existia antes da fundação do mundo. Você já pensou nisso? Ela não foi criada como família porque o mundo existe. Ela já existia como essa estrutura antes da fundação do mundo. Né? Então, este Deus conosco, ele se limitou a tudo isso, a vir como uma mulher simples, como qualquer uma de nós, num local bem simples também, uma cidade pequenininha. Você fala, não, nasceu lá nos Estados Unidos ou no Japão, uma cidade com tanta tecnologia, com tanto progresso. Não, Jesus nasceu, o que nós diríamos, em Barão de Cocais. Era uma cidade pequena, no interior lá da Palestina, né, daquela região ali, uma cidade sem muito valor aos olhos humanos, lugar onde havia muitos agricultores, muitas pessoas simples que viviam do campo. Foi lá que Jesus nasceu. Tanto que pergunta, pode alguma coisa boa sair lá de Belém? Não é assim? Mas Jesus nasceu. E a gente sabe de toda a história. Ele não teve uma casa maravilhosa, não foi naquela casa maravilhosa, daquela fazenda linda que tinha ali. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar bem simples, para nos ensinar tantos valores. E nós vamos ter muito tempo ainda para aprender os valores do Senhor. Ele quer nos tornar iguais a Ele. Ele era o único Filho de Deus. Mas Ele abdicou de ser único Filho de Deus para se tornar o primeiro Filho de Deus. Porque atrás dele, Ele nos deu a condição de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia. Nós tivemos, através de Jesus, a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Quem é você? Filho de Deus. Ah, eu sou filha de fulano de tal. É isso? Não. Eu sou filha do soberano, do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente, do Onipresente, do Deus que fez céus, terra, mar e tudo o que existe. Eu sou filha. Eu sou herdeira. Herdeira de quê? De Deus. De Deus. Eu sou co-herdeira. Como Cristo é herdeiro, eu sou co-herdeira de Deus. Você sabe qual é o tamanho da sua herança? Dá para imaginar? Não, você não consegue imaginar. Você está pensando em quê? Nos céus, na terra, no mar? Não, isso aí é parte, ainda é detalhe. Tem galáxias, cada galáxia tem multidões e multidões, milhares e milhares de estrelas. Tem o que é conhecido e o que não é conhecido. Esta é apenas uma partezinha da herança que você tem em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, Emmanuel, Deus conosco.
Quem conhece o Pai é o Filho. O Filho veio revelar quem era o Pai. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ninguém nunca viu o Pai, a não ser o Filho, que veio revelar quem era o Pai. Glória a Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. E ele se deu a conhecer. Ele teve carne, osso, ele olhou, ele se compadeceu, ele amou. Ele amou com o amor que estava no coração do Pai. E ele disse ao Pai: nenhum dos que me destes se perderá. Jesus foi Deus que se fez carne e habitou conosco. É o Deus Emanuel que está em nós, através do Espírito Santo dele agora. Através de quem? Do Espírito Santo. Então nós estamos falando de quem? Quem é Pai? Deus. Quem é Filho? Jesus. Quem é o Espírito Santo? O poder. Vocês conhecem esses três? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É Deus. É um santo. É Deus. É a Trindade. É a Trindade. Olha, isso aqui a gente precisa compreender. Não são três em um em três e faz uma mistura. É Deus. E a Bíblia diz que Deus, quando ele falou lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é imagem e semelhança? Parecido com Deus. É, parecido, igual a Deus. Nós temos no nosso DNA, na nossa concepção, o sopro de Deus. Amém. Quando o Senhor fez o homem lá no jardim do Éden, o que ele fez? O homem era um boneco. A vida estava nele e a vida foi passada para o homem. Nós temos no nosso DNA. Nós fomos construídos em Deus. E muitas pessoas usam a ilustração que fala assim, e eu concordo com isso, que dentro de cada um de nós existe um vazio do tamanho, ou não é o tamanho, limite físico, mas que só pode ser preenchido por Deus. Este lugar que só pode ser preenchido com Deus é a razão do nosso viver. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então, o credo apostólico que fala: creio em Deus Pai, creio e em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Isto foi um credo feito antes da Igreja Católica existir, dos apóstolos de antigamente, e que se tornou uma reza na Igreja Católica. Não é verdade? E a gente, como evangélicos, muita coisa nós deixamos para lá. Mas neste credo, ele expressa muita coisa interessante. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. É uma verdade?
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo, o que traz vida de abundância, que foi a continuação, foi o que permaneceu conosco aqui na terra, manifestando quem é Deus na terra, nos céus, nos fazendo entender. Mas por que essa ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Eu quero trazer um entendimento sobre isso. Isso aqui eu estou com medo dessa. Não vento levar. Olha bem, nós vamos ver em Efésios 1, 3 a 14. E vamos deixar aberto nesta parte. Efésios 1. Começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem nos tem abençoado? Quem? Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí escrito, podem abrir a Bíblia, Efésios 1, a partir do verso 3. Que eu quero que você acompanhe, para você ver quem é que está falando que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele, prestem atenção, antes da fundação do mundo. Tá vendo? Não fui eu que inventei nada. Antes do mundo ser fundado, do mundo ser criado, ele nos escolheu nele. Então você foi escolhida. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Com que propósito? Para sermos santas e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Alguém que ama muito vai predestinar para alguma coisa que não serve, que não presta? Não. Ele nos amando. Olha, toda e qualquer rejeição pode bater fora da nossa vida. Ah, eu não fui amada, não fui desejada pelo meu pai, pela minha mãe. Olha a cura aqui, gente. Está escrito na palavra. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio, através de um meio. Qual foi o meio utilizado? Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no... Quem é o amado? No amado, no qual temos a redenção. Nós temos a redenção em Jesus, no amado. Podem ler aí, eu já estou falando alguma coisa, mas depois a gente vai falar melhor, né? A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, nós estamos aqui para desvendar alguns mistérios da palavra de Deus. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, apontando para ele. Para ele quem? Jesus,
na dispensação da plenitude dos tempos, no dia de Deus, no dia correto, exato, programado pelo Senhor. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós nos tornamos herança. Herança de quem? De quem? Nós vamos pertencer a quem? Nós nos tornamos herança. Quem nos herdou? Quem nos herdou? Vamos descobrir nesta manhã, né? Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Teve um conselho aí, conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. A glória do Senhor precisa ser louvada. Você entende isso? Porque eu não entendia, não. Falava assim, louvor da sua glória. O que é louvor da sua glória? A glória do Senhor existe, mas nós fomos criadas para louvor da glória dele, né? Nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Fostes o que, gente? Selados. Selo. O selo é uma marca. Depois de um processo, vocês foram seladas. Amém. Seladas com o Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. Olha, as três pessoas. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do sangue, né, do Cordeiro. E agora, depois de terem tido este entendimento, foram selados. Quando você põe uma carta no correio, você primeiro escreve a carta. Você leva ao correio, mas para ela ir para o seu destino, vocês têm que selar, enviar. E nós precisamos ser selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Amém. Vocês sabem o que é penhor? Penhor é uma garantia, é uma segurança. Só vai para os céus quem tem o selo do Espírito Santo. Só vai chegar ao destino a carta que tiver selada com o selo do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Amém. Que lindo, né? Que texto maravilhoso. Glória a Deus. Quantas vezes nós já lemos esse texto? Quantas vezes Deus falou conosco? Mais uma vez, nós convidamos o doce Espírito Santo para falar conosco nesta manhã. Esse texto se divide em 3 seções principais. Cada seção focaliza uma das pessoas da Trindade. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Primeiro a nossa eleição e adoção. Nós fomos eleitos. Agora é tempo de eleição, né? E você tem a oportunidade de eleger o seu candidato. Deus fez isso antes da fundação do mundo. Você não existia a não ser na mente de Deus.
E Ele já nos criou e já nos elegeu. Você não precisa de voto, você já está eleita. Você está eleita filha de Deus, amada do Senhor, destinada a ter uma herança, cuidada pelo Espírito Santo, né? Olha bem, depois que o Pai nos amou, nos adotou no seu coração, veio a redenção, a remissão dos pecados. O que é redenção? Por que isso? Que é através de Jesus. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram uma vida tão linda, tão gloriosa. Foram coparticipantes da criação. Eles criaram nome para todos os animais. Deus não deu nome ao cavalo, à égua, ao cachorrinho, né? Tudo isso, Deus quis que o homem compartilhasse do processo da criação, criando nomes. A Bíblia diz que o homem é co-criador com Deus. Deus criou a matéria-prima. E nós criamos em cima do que Deus criou. Este é o processo de evolução da raça humana. E nós temos uma capacidade dada por Deus tão singular para nos tornarmos a alegria do Senhor. Quando nós criamos as coisas boas, Deus fala: nossa, esta minha filha hoje criou uma receita nova e alegrou o meu coração. O marido dela vai ficar feliz. Ela fez um bolo que ninguém tinha feito ainda. E Ele se alegra conosco nas mínimas coisas. Você tem filha pequena? É tão gostoso a gente ver os nossos filhos desenvolvendo. E eles fazem os riscos, rabiscos e falam para mamãe: aqui sou eu e aqui é você. E você olha, você não vai olhar do ponto de vista estético, você não vai olhar do ponto de vista que está perfeito. Você fala: eu e você, né, filhinha? A mamãe ficou tão linda aqui. Olha, a mamãe está segurando na mão da filhinha. E uma alegria gostosa invade seu coração. Não é assim? Deus faz isso conosco. Deus se alegra em coisas pequenas que nós fazemos. Amém. E Ele fala: muito bem. A motivação do seu coração está certinha de você andar segurando na mão da sua mãe. E Ele se alegra. Ele não precisa falar assim: nossa, minha filha construiu um monumento, ela tem 2 anos e fez um monumento tão grande. Não. Deus sabe os nossos limites. E Ele se agrada de nós, do nosso tamanho. Daquilo que nós já conseguimos entender e expressar. Minha filha andava nos jardins e eu ficava até preocupada, porque ela achava uma flor bonita e ela sabia que eu gostava, ela ia lá e tirava e chegava com as flores, juntavam desse tamanho. Mamãe, eu trouxe para você. Gente, aquilo era muito gostoso, sabe? De minha filha ter visto uma flor e lembrado de mim. É muito gostoso. E como você se alegra com coisas pequenas, o Senhor se alegra com você. Quando faz coisas tão insignificantes do ponto de vista humano, às vezes até desprezível. Até uma mãe às vezes não sabe entender e fala: não, menina, para que você está fazendo isso? Você está destruindo o jardim dos outros. Não, você pode ensinar. Mas você tem que se alegrar com a atitude, a motivação do coração que existiu no coraçãozinho da sua filha. Não é verdade? Pois é. Olha bem. Aqui nós estamos falando, e eu quero, isso aqui foi alguém que pensou, foi um dos pais da igreja chamado Agostinho.
era assim, bem no 3º século da era cristã. E este homem, ele chegou a descrever como o amante, o amado e o amor. E nós queremos trabalhar um pouquinho disso. O amante, o amado e o amor. Sem isso, a gente pega a história de uma certa parte para cá. E a gente vai pensar um pouquinho dessa parte anterior que a gente quase não pensa, ok? O amado, ora, Deus, que é a fonte de todas as coisas, a causa e propósito de todas as coisas, é a origem, como dizem muitos filósofos. E muitos não creem em Jesus, mas eles reconhecem que existe um ser poderoso, o Supremo, em algumas religiões, o arquiteto do universo, como chamam os maçons, a fonte do bem, e uns falam a fonte do bem e do mal. Todas as coisas convergem para este grande que se chama Deus, outros chamam Buda, Maomé. Eu não estou falando que Deus é Buda nem Maomé, entendam bem. Eu estou falando que pessoas chamam porque reconhecem que existe um ser superior que tem controle de tudo e de todas as coisas. Mas antes de tudo, nós falamos, desde a estrutura eterna, desde o mundo sem mundo, Deus já era Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já havia essa estrutura. Amém? Está bem entendido isso no seu coração? Entrou no seu coração que Deus já era Pai antes da fundação do mundo e que Ele era Pai de um filho e que seu filho tem um nome e que este nome é Jesus Cristo de Nazaré. Vamos deixar bem claro quem é este Jesus, porque tem muita gente com o nome de Jesus por aí, não tem? Mas nós estamos falando de Jesus Cristo, o Messias, enviado por Deus, que nasceu lá em Belém, né? E que já existia uma relação de pai e filho, este amante. Por isso que muita gente conhece a Bíblia a partir de João 3,16. Mas não conhece esse antes da história. Mas João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo é tremendo, é maravilhoso, mas ele não é o início da Bíblia. Não é o início. Está frio. Deus não se tornou pai porque ele fez o mundo. Deus já era pai. Deus é o nosso papai dos céus. Deus é o seu pai maravilhoso. Ele não adquiriu essa característica por acidente ou por ter olhado para os homens e falado assim: os homens vão precisar de pai, então eu vou ser pai aqui. Não. Os homens aqui se tornaram pai porque tem este espelho de Deus como pai. Tem este reflexo aqui. Mas desde sempre foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão essencial a sua identidade quanto o ser filho é essencial à identidade de Jesus Cristo. Estão entendendo isso, gente? Isso precisa ficar muito claro para a gente. A identidade de Deus é Pai. E de Jesus é Filho. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém.
A própria paternidade humana não é, ao contrário de alguns teólogos alegam, a projeção de uma analogia humana nos céus, com o fim de esclarecer a experiência religiosa, mas o modelo a partir do qual a paternidade humana foi analogicamente criada por Deus. E continuaremos sempre necessitando da analogia criada, ainda que corrompida pela perversidade humana. Nós sempre temos nos céus um modelo para vivermos aqui na terra. Quando Deus mostrou a Moisés o tabernáculo, ele mostrou o modelo nos céus, para que Moisés construísse aqui na terra um modelo semelhante, conforme as decisões de Deus. Porque tudo isso faz parte do conhecimento e da revelação de Deus. Quando Deus falou com Moisés, e vocês podem estudar a história do tabernáculo, porque ela tem muito a nos ensinar. Eu não vou estudar isso hoje, mas se vocês olharem, quando Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é parte do tabernáculo. Só através da verdade, vocês entram pela porta do reino de Deus e vão andar pelo caminho. Ele não é a verdade te leva a entrar a entrada do reino, que é Jesus. Mas ele também é o caminho. É através de Jesus que vocês vão até a vida. E a vida de abundância Deus tem para nos dar. Então, isso aí é só para ilustrar um pouquinho do ensinamento da Bíblia acerca do tabernáculo, que é maravilhoso. Mas nós vamos adiante aqui. Olha, então há, antes de tudo, antes de Gênesis, uma relação. Ficou clara? Antes do princípio havia essa relação. O mais maravilhoso, no entanto, é que nosso destino estivesse associado exatamente a esta relação que existia antes da fundação do mundo. O nosso destino também já existia neste período, antes da fundação do mundo. O que é destino para uma pessoa? Eu estou andando rumo a um destino. Você está andando rumo a um destino. Vocês vieram aqui porque vocês têm um destino a trilhar, a chegar, a alcançar. E durante esse período, o tema é preparando a noiva para este destino. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois antes de todas as coisas fomos escolhidas nele. E ele é o Filho de Deus. Então, este é o amante, Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta relação, foi decidido o seu destino. Até agora tudo bem? Amém. Amém? Está entendendo? Amém. Tem alguma pergunta a falar sobre o amado, o amante? Então nós vamos agora entender o nosso amado. O Filho estava lá antes de tudo. Nele foram criadas todas as coisas. Nós lemos aqui em Efésios 1. Efésios 1, aqui eu perdi. Para fazer convergir nele, o verso 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. O que é convergir? O que é convergir? Tem uma praça que todas as ruas convergem para ela. Todas vão em direção a ela. No seu bairro, muitas ruas se convergem para um determinado lugar.
A estrutura de Belo Horizonte é mais ou menos assim. Foi planejada para que todas as grandes avenidas se convergissem até a rodoviária. Se vocês observarem, a Avenida Antônio Carlos, ela converge dando destino à rodoviária. A Avenida Amazonas vem lá de outra cidade, né, lá de Contagem, e convergem para a rodoviária. A Afonso Pena converge para a rodoviária. E a Cristiano Machado também. Então, grandes avenidas que dão acesso à saída da cidade, ou de várias cidades, podem se dirigir ao centro de Belo Horizonte, indo até a rodoviária. Se convergem para lá. A Bíblia diz também que todas as coisas vão se convergir para o Filho, o alvo do amor de Deus. Amém? Amém. Deus não se tornou pai, né? Por esse motivo. Mas Deus olhou para o Filho. Quando você tem um filho, antes de se casar, você planeja. Eu vou me casar, é sua festa de casamento. Você não faz o enxoval, faz? Para seu filho? Não. Você faz o enxoval para quem? Para você. Você pensa nas suas roupas de cama, roupas de banho, acessórios dentro da sua casa. Mas quando você casa, Aí pensa no enxoval do filho. aí você engravida. Aí você não está pensando mais coxa, lençol, vasilhas. Não. Seus olhos se voltam para quê? Sapatinho, becinho, chupeta, tudo que é de neném, você começa a olhar. Ai, meu Deus, que coisa linda! Você não fica mais desvairada olhando para um véu que você pode usar, para que vestido você vai vestir, qual é o sapato, qual é o adorno. Não, é seu quarto lindo, cheirando aquele cheirinho delicioso de perfume de neném. A sua vida ganha um novo sentido. E todo mundo, depois de ter casado, ter tido o seu primeiro filho, sua vida é outra. Seu tempo é outro, seus alvos são outros. Agora você não é mais você só. Você tem um herdeiro. Um herdeiro físico, emocional. Tudo seu é do seu filho. É assim. Isso, vão arranjando cobertores e podem colocar cobertores aí que está frio mesmo. Né? Agora, uma coisa que eu queria que vocês lessem aí, Colossenses 1:17. Pastora Maria do Carmo, nós temos quanto tempo? 1 hora. Então vamos lá. Vamos correr um pouquinho, porque tem muita coisa, que eu estou na página 2, são 7, né? Vamos lá. Colossenses 1:17. Quem primeiro abrir, leia. Só isso? Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas submetem ou são sustentadas, vamos dizer assim, por Ele. Ele quem? Jesus. Jesus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Olha, gente, está dizendo que todas as coisas que foram criadas foi através de quem? Não foi Deus Pai que criou todas as coisas sozinho, não? O que está escrito aí? Eu quero que vocês me respondam. Porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Então, não foi feita só pelo Pai Celestial, não. Vamos repetir aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia está dizendo que nada do que foi feito sem a participação de Jesus. Deus não disse assim, olha, isso aqui é difícil demais, meu filho. Eu vou fazer isso para você. Não foi assim. Foi um sonho de Jesus. Foi feita por Jesus. Por ele foi feita. Por meio dele, ele esteve no processo. Quando a Bíblia diz façamos, houve a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que o Espírito Santo pairava sobre aquele lugar. Cadê a pastora? Será que ela não queria mudar lá para dentro? Ah, tá. Então, gente, vamos aguentar um pouquinho, que vale a pena a gente saber umas coisas lindas dessa, né? Porque é a palavra do Senhor. Então, olha, tudo que foi feito, nada foi feito sem a presença de Jesus. Você foi um sonho dele. Amém. Foi feita por ele, por meio dele, mas tem a última parte, e foi feita para ele. Foi feita para ele. Te diz alguma coisa isso? Você foi feita para ele. Quem é você? Você foi feita para Jesus. Olha só. Sem Jesus, o mundo nem existiria. Pois teria que ser destruído ou se transformaria em um tipo de inferno. Sem Jesus aqui não dava para se viver. Se o mundo existisse para ensinar o homem sobre Deus, sua divindade brilharia em todas as suas partes de uma forma incontestável. Você olhava, você via Deus. Você olhava para outra coisa, você via Deus. Você está entendendo? Olha só. Mas como ele existe apenas através de Jesus Cristo e para Jesus Cristo, e para ensinar o homem sua corrupção e sua redenção, tudo nele fascina como prova destas duas verdades. Tudo aqui é para nos convergir para Cristo. Entenderam? Amém. Foi feita para se fosse feita por Deus, não existiria nada de imperfeito, nem o homem era imperfeito. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí, nós usamos do jeito que queremos. E aí, passou a existir o homem fazendo coisa que não deveria. Adão e Eva lá no Jardim do Éden, usando deste atributo, pecou. Desobedeceu e houve a queda. Mas Deus, glória a Deus, porque sempre Deus tem este mais. Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, lá no Jardim do Éden, não perdeu tempo e fez a promessa da descendência da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Glória a Deus por isso. E Deus não perdeu o controle lá no Jardim do Éden. Alguns até pensam, mas por que aconteceu? Deus nos quer com uma consciência plena, fazendo escolha de ser de Deus. Você está aqui porque você escolheu ser de Deus. Amém. E a igreja gloriosa, maravilhosa, ele virá buscar uma igreja que faz a escolha de viver para sempre com o Senhor. Lá na nossa mansão, onde nós vamos morar. Né? Ora, se o mundo existe para Jesus, não há a menor possibilidade de entender o mundo e muito menos de se relacionar corretamente
com Ele sem compreender Jesus Cristo. Ou seja, sem colocá-lo a seu lado, andar com Ele, aprender dele e olhar as coisas. Vocês estão aqui aprendendo ou neste tempo de preparo da igreja. Então está em Jesus a resposta para o nosso preparo. Não é? Olha bem, aprender com Ele, andar ao lado dele e olhar as coisas como Ele olha. E quando aprendemos a olhar as coisas, aprendemos com Ele que existe dentro do relacionamento pai e filho, não tendo qualquer sentido fora dele. Por isso o homem jamais encontrará Deus no mundo sem olhar para Jesus. Então, infelizmente, todas as religiões que aceitam, que reconhecem que existe um ser soberano, mas não reconhecem Jesus como o Senhor, o Salvador, o Redentor, não procede de Deus. Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Amém? Amém. Então aí vocês já podem colocar de lado e terem um argumento para conversar com qualquer pessoa que aceita uma soberania de um Deus forte e poderoso, mas um Deus que não tem o controle da sua vida. Por exemplo, eu vou dizer, as testemunhas de Jeová, eles não aceitam a Jesus como o Senhor e o Salvador. Aí já cai por terra, né? O mundo só pode chegar até Deus. Muitos caminhos podem levar você até Jesus. Mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Amém. Assim, o texto de Paulo que nós lemos prossegue dizendo que nosso destino é a adoção. Olha aqui. Alguém tem filho adotivo aqui? Alguém tem filho adotivo? Você tem uma filha adotiva? É sua mesmo? Ela é sua. Pois é. Deus também fala, ela é minha. Deus fala de você, ela é minha. É minha. E eu estou preparando a minha menina para se tornar uma moça, uma noiva linda, formosa, para se casar com o meu amado, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Isso aqui é chamado de graça gratuita. A obra divina de enviar seu filho para o sacrifício da cruz visa nos incluir nele. Existia pai, existia filho, desde a eternidade. E aí Deus falou, venham vocês, fiquem atrás do meu filho, porque o meu filho era o único que eu tinha. Mas através do sangue do Cordeiro, ele comprou para mim filhos. Filhos de todas as tribos, raças e nações. E agora, ele é pai de uma multidão. Glória a Deus. Olha bem, pois o objetivo de Deus é realmente fazer tudo convergir em Cristo. O mundo é apenas um detalhe, é uma parte desta relação. Mas se somos postos em Cristo, se nós estamos em Cristo nessa fila aqui, seremos abençoados, escolhidos e adotados nele. Então o próprio mundo se torna um episódio da nossa própria relação com Deus em Cristo Jesus. Se é um episódio, a gente não vai precisar ter raízes aqui. A gente não precisa estar investindo aqui no mundo. A gente começa a investir, as nossas raízes estão para os céus. E isso o Senhor vai nos dando a oportunidade de tirar uma raiz daqui e nos aprofundar as nossas raízes lá nos céus. E a gente vai se tornando
mais parecida com o Pai. A gente que era inquieta, insatisfeita, tristes, depressivas, angustiadas, querendo fazer tudo assim, a gente vai começando a ter uma paz gloriosa em nosso coração. Ele é maravilhoso. Ele é o amado do Pai Celestial. Ele é lindo. É assim também que devemos entender o sentido da encarnação. Não se trata apenas de que o Verbo precisasse assumir plenamente a natureza humana para receber o juízo do pecado. Ele apenas não veio se sacrificar, porque o salário do pecado é a morte. Como todos nós pecamos, nós merecíamos ser mortos. E morte, gente, não é apenas perder os nossos sentidos naturais. É perder a relação com Deus Pai. Isto é a verdadeira morte, que é chamada a segunda morte. Mas Jesus veio não apenas para nos livrar da morte eterna, é o que nós estamos lendo aqui agora, que é, sem dúvida, uma coisa maravilhosa, não é? De não ficarmos para sempre distantes do Pai Celestial. É verdadeiro, é maravilhoso, mas que sem a encarnação, sem Jesus se fazer, Deus se fazer carne, o humano continuaria sendo tão somente uma criatura com seus direitos de criatura. Nós não seríamos convertidos em filhos de Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Se Jesus Cristo apenas morresse, nós seríamos... Ele poderia nem vir ao mundo e fazer algo sacrificial no mundo espiritual para nos cobrir do pecado. Não poderia? Mas Jesus se fez carne, ele encarnou, ele se tornou limitado, e a gente nem está falando disso, mas, gente, pega o Brasil e bota dentro de Barão de Cocais. Ia caber? Não. O Brasil. Vocês já viajaram de carro por esse Brasil afora? Tem horas que a gente viaja dia e noite para chegar em lugares extremos. Porque é grande, não caberia aqui. Não dá para imaginar, e a gente usa esses recursos só para imaginar um Deus que é todo poderoso, que é todo onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Agora ele ficar limitado a um corpo desse. Jesus fez isso. Deixou a sua glória, sua majestade, anjos que o serviam, galáxias que tinha tudo sob o seu domínio, e entrou num corpo humano, se limitando. Isto é humilhar. É deixar a glória. Um Deus que criou você com não sei quantas mil células, cada uma mais tremenda do que a outra. Aí ele, um Deus que é cientista, que criou a ciência, que conhece toda a estrutura. Um olho é uma estrutura, uma engenharia fantástica, fabulosa. E através do estudo dessa engenharia criada por Deus, é que o homem consegue fazer alguns pequenos reparos nessa engenharia. Por isso que o médico vai lá e faz uma cirurgia de catarata, para tirar aquela névoa que está impedindo você de enxergar. Mas ele não é capaz de criar um olho com as capacidades de um olho humano. Apesar da ciência ter evoluído tanto, ele não consegue fazer um ser humano completo e complexo como você. Né? Então, gente, mais do que a encarnação, mais do que resolver o problema do pecado, Jesus se encarnou. Né? E ele, ao encarnar, ele fez
a coisa mais linda do mundo. Ele abraçou a humanidade. E ele soprou na humanidade o DNA dele. E trouxe a vida dele. E agora nós temos a partícula divina em nós. E nós fomos adotados por Deus. E nos tornamos filhos de Deus. Sua filha te chama de mãe? De tia. Então a adoção está num processo, né? Porque quando meu irmão e minha cunhada adotaram uma menininha, com 3 dias de nascida, e ela chama pai e mãe. E ela é mais espaçosa do que a filha natural. Porque a filha natural já está com 17 anos e a menininha está com uns 4 para 5 anos agora. E ela dorme todo dia, puxando a orelha. De preferência no pai, mas se o pai não tiver, na mãe. Puxando a orelha. E ali, sabe? Puxando. A primeira filha não teve isso. É grudada com os pais. É uma coisa assim que a gente fica... E já até se parece com o pai. De tanto que convive, já vai pegando as manias, o jeito. Você está entendendo? Ela é muito apaixonada. E o pai é da cor dela. Bem moreno, né? Meu irmão. E a mãe é bem branca. Mas a mãe disse que é a cara dela. Nem é tão engraçado, né? Porque vai parecendo, vai pegando as manias, vai gostando do que o pai gosta. Se o pai toma sorvete, ela toma. Se come frutas, ela come. É uma imitação, é muito engraçado. É até bacana a gente ficar olhando, né? E é assim que acontece. Nós fomos feitos irmãos de Jesus, né? Recebendo direitos inimagináveis que a mera criatura. Que nós fomos criados, lá no Salmo 8 diz que nós fomos feitos poucos menor que os anjos, mas de glória e de honra nós fomos coroados. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva viviam nus? Não, eles viviam vestidos da glória de Deus. E quando eles perderam a glória de Deus, eles se sentiram nus. E eles foram lá e pegaram folhas das árvores para se cobrir. Mas naquele momento, veio um substituto para aquela folhagem. Uma simbologia do que viria a acontecer com Jesus. E eles pegaram um cordeiro. Quem pegou o cordeiro? A Bíblia diz que quem pegou um cordeiro e sacrificou lá no jardim do Éden foi Deus. Deus pegou um cordeiro, matou, sacrificou, tirou a pele daquele cordeiro e revestiu Eva e Adão. Aquilo ali era um simbolismo do que Jesus viria a cumprir. Jesus foi morto para com seu sangue comprar para Deus cada um que vai habitar os céus. E agora nós somos revestidos da glória de Deus. E quem tem a visão aberta no mundo espiritual sempre consegue ver as pessoas com vestes brancas, vestes lindas, vestes santas, vestes puras. E a Bíblia lá em Apocalipse vai ver quem são aqueles que vêm de vestes brancas com palmas nas mãos. São aqueles que lavaram o quê? As suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha, gente, essa história nossa, do Gênesis ao Apocalipse, vai se cumprir. Essa história que está aqui é um manual, é uma história de amor que Deus escreveu para nós. Por isso que nós temos que amar a palavra do Senhor. Mas não é amar o livro,
esse livro preto, da capa preta, ou capa rosa, agora que tem muitas, né? Ou lilazinha. Não, é o que está escrito dentro dela. Porque Deus quer trazer revelações muito lindas para nós, o seu povo. Nós temos que ser equipados, porque nós somos princesas dos céus. E como Deus vai nos usar como princesas nos céus, se nós nem sabemos os nossos atributos? Você sabia que uma princesa, um príncipe, ele é todo equipado com entendimento da postura dele, dos direitos e deveres que ele tem? Ele tem que saber entrar, cumprimentar, sentar uma mesa, usar toda aquela parafernália, né? Porque tem talher para todo tipo de alimentação, copos para todo tipo de bebidas, como comer, primeiro o que, depois, e assim por diante. Tem que se postar, até a postura dele tem que ser de um príncipe, de uma princesa. Né? Mas nós não vamos falar disso ainda agora, não. Olha bem. Gente, então nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Não, a encarnação não apenas reverte os direitos da queda. Ela eleva o homem para uma outra posição, transportando-o para o seio de Deus. O que é isso? Entenderam o que eu li? Nós apenas não fomos reabilitados como criaturas de Deus. Mas agora nós, além de sermos reabilitados pelo sangue do Cordeiro, nós agora temos uma nova posição de filhos de Deus. E tudo o que diz respeito a essa relação divina nos é comunicado na palavra do Senhor. Isso que nós estamos lendo aqui é coisas que nós, como igreja, precisamos saber, não é? Nós tornamos assim também amados, como Jesus é amado. Você se tornou amada, minha filha amada. É assim que Deus te chama. Você é uma filha amada, porque você é uma com Jesus. E esta expressão não está aí em Efésios por acaso. Este é o título dado a ele pelo Pai quando do seu batismo, quando o Espírito também desce sobre ele, em Mateus 3, 16 e 17, quando Jesus foi batizado, e depois quando da descida do Espírito Santo, ali Deus fala com o Filho, mas Deus estava falando com os homens que estavam ali. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo para você, querida, você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer nos seus filhos. Amém? Glória a Deus. O amor. Nós falamos do amante, do amado, e vamos falar um pouco do amor. Quem é o amor? O Espírito Santo é o selo que recebemos com a fé, que não apenas garante, mas que sinaliza a nossa verdadeira identidade e destino. É o Espírito Santo que compartilha conosco, que nos mostra que somos filhos de Deus. Não é isso? Nos dá a nossa certeza da identidade. Quem é você? Você fala. Você viu Jesus aqui? Andando na terra? Não. Mas foi um ato de fé seu. E foi através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos convence que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho do Deus vivo. Né? E nós aceitamos a Jesus pela
fé. Mas quem gerou a fé no nosso coração foi o Espírito Santo. Por isso que ele vem como selo, selando. E todos os que tiverem o selo do Espírito vão herdar o reino de Deus. Né? O Espírito foi chamado de um vínculo do amor. A verdadeira comunhão entre o Pai e o Filho. Tem até um cenário onde é desenhado as 3 pessoas, aqueles 3 anjos que visitaram Abraão. Lembra em Marré, um lugar quando Abraão estava sentado, vieram 3 homens visitar Abraão. E Abraão correu e se prostrou. E depois ele pede uma oportunidade para servir aqueles 3 homens. Aqueles 3 homens que foram visitar Abraão. Nós não vamos ler porque o tempo não vai dar tempo. É um trecho da palavra, de certa forma, grande. E Abraão foi lá e falou, não, deixa eu servir vocês. O menor sempre serve o maior. E ele matou um cordeiro, ele pediu para Sara fazer pães asmos e levou para aqueles 3 homens. Aqueles 3 homens era a presença maravilhosa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estavam representando. E naquele momento, eles falaram que, um deles falou, daqui 1 ano eu volto e vou ver a Sara com o filho nos braços. E Sara se riu. Vocês devem lembrar dessa história. E ele falou, você riu. Ela falou, não foi assim. Ele falou, foi assim. Podem conferir na Bíblia essa história, que é muito linda. E aquele que convenceu Sara, creio ter sido o Espírito Santo de Deus, que anunciou que ela iria ter um filho. E ele voltou e encontrou Sara já com o neném no colo. O Espírito Santo de Deus é que nos assiste nas nossas fraquezas. O Espírito Santo assistiu a Sara naquele lugar. E ele te assiste no seu dia de alegria, mas no seu dia não. Ele vai nos convencendo dia após dia. Ele vai dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele vai nos convencendo da nossa dureza de coração. Ele vai transformando as nossas vidas. Ele vai nos equipando, e nós vamos falar disso daqui a pouco, não é? O Espírito foi chamado de vínculo. Não é por acaso que o dom do Espírito está sempre associado à nossa união e inclusão em Cristo. Paulo dirá que por estarmos em Cristo, recebemos o Espírito Santo. Os apóstolos estavam vivendo um dia mau. Jesus havia sido morto. E eles estavam desesperados. Eles já não estavam mais na sinagoga aberta, no caminho falando. 2 tinham ido para Emaús. E muitos tinham ficado em Jerusalém. E Jesus compartilhou com eles vários momentos. Mas com 40 dias, Jesus teve esse tempo de aparecimento e foi assunto aos céus. E Jesus tinha dado uma ordem. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Os discípulos eram uma multidão muito grande. Os apóstolos eram somente 12. Mas eram muitos discípulos que seguiam a Jesus, não era verdade? Neste período, este número diminuiu muito. Eram multidões que aceitavam a Jesus. 5.000 pães foi de uma vez que Jesus alimentou uma multidão. Em outra circunstância, foram 7.000 pães, sem contar mulheres e crianças. E mulheres sempre é a maioria. Glória a Deus. Então, vocês podem imaginar como era a vida de Jesus ao redor de tantas pessoas. Mas a Bíblia diz que em Pentecostes, no dia de Pentecostes, estavam reunidas quantas pessoas?
120 pessoas. 120. É um pouco mais do que as que estão aqui, não é? Acho que não chega nem a 50% mais. Aqui deve ter umas 70. 74. Se fosse o dobro dessas pessoas, seriam 148. Eram 120 pessoas apenas. Era um cenáculo, um lugar fechado. Mas ali, o Espírito Santo de Deus veio para a sua temporada com os homens. Ele veio e não vai voltar. Ele não vai nos deixar aqui. Aleluia. Até que a noiva esteja formada, pronta, equipada, embelezada, santificada por este Espírito, porque Ele é Espírito Santo. Ele veio para nos santificar. Amém, Jesus. E aí sim, nós vamos cumprir aquele propósito de Deus, porque por Ele, para Ele e por meio dele são todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Este é o sentido da alegoria do batismo de Jesus. Ele é o homem que, ao aceitar a identificação com os pecadores no batismo, recebe tanto o Espírito, porque o Espírito desceu na forma corpórea de uma pomba, representando uma pomba, né? Como o testemunho do Pai. Tu és o meu filho amado. O testemunho do Pai, interpretação do Pai. O Pai dá o amor no Espírito e por isso diz, tu és meu filho amado. Igualmente, quando nos batizamos, quando você se batizou, aceitando a identidade realizada por Cristo, somos revestidos dele. E o Espírito pode descer sobre nós. E quando ele desce, também, no nosso espírito, nós ouvimos a voz do Pai. Pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E também testifica que somos filhos e por isso participaremos tanto do sofrimento quanto da herança de Cristo. Você falou uma palavra aí, sofrimento. Paulo disse que na vida dele se cumpria, ele passava, porque ele trazia na marca, no corpo dele, os sofrimentos de Cristo. Não, essa parte eu não gostei. É assim que a gente vai falar? Não. Os que seguem piedosamente a Jesus passarão por sofrimentos. Mas sofrer por Cristo é privilégio. É coisa maravilhosa. Olha bem, o Espírito é assim, a presença de Deus em nós e ao mesmo tempo a nossa presença no seio de Deus. É isso que o Espírito faz em nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele fala da parte de Deus ao nosso coração. Quantas vezes a gente recebe palavras de Deus em nossos corações, direções. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, mais nós ouvimos a sua voz, mais somos direcionados, mais somos aperfeiçoados, mais somos parecidos com Deus, na pessoa de Jesus. Isso é uma obra do Senhor. Assim como o Filho é a palavra, mas não deixa de ser uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus não era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a palavra viva de Deus, é a revelação de Deus. O Espírito também é uma pessoa, mas ele é a comunhão. Comunhão é a comunicação. É o que nos liga a Deus e liga a Deus a nós. Você fala com Deus através do Espírito Santo. Amém? Amém. Olha, gente, eu quero só falar aqui. Muitas pessoas que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, apenas se convenceram, mas não se converteram, elas podem batizar e isso não é uma realidade. Mas se verdadeiramente ela se converteu,
Ela teve este novo nascimento, não da carne, não do sangue, mas do Espírito, gerado pelo Espírito Santo. Ela é vista assim pelo Pai. Filha amada. Amém? Então, se alguém aqui, depois de ter conhecimento dessa ação, desse amor de Deus, desse plano na vida de Jesus, e a ação do Espírito Santo de Deus, e entender, não, eu não tenho essa confirmação de que sou filha, hoje você pode mudar de posição, escolher Jesus, e pode ter sua identidade mudada de criatura de Deus para filha de Deus. Amém? A diferença está em Cristo, pois pela encarnação e pela Páscoa. Qual é a diferença da encarnação e da Páscoa? A encarnação é o quê? A vida. Fala, pode falar alto. A vida e a morte. Ele nasceu neste mundo, ele encarnou, se tornou carne. E a Páscoa, quando ele morreu e se deu, e a carne dele se tornou a nossa carne, nós entramos pelo rasgar da sua carne. Quando o véu do templo, tá vendo? É tanta simbologia que tem na Bíblia. Quando o véu do templo partiu de alto a baixo, Deus fez essa abertura através da pessoa de Jesus, nos dando livre acesso a Deus. Por isso o cristianismo é um só tempo, um só tempo trinitário, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas tudo converge para Cristo. O Pai fez todas as coisas, criou o mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Marilene, você não está dizendo uma coisa diferente? O mundo jaz no maligno e o mundo é de Cristo? Como é isso, minhas irmãs? Como é que você explica? Quando tem num túmulo, aqui jaz fulano de tal. Aqui já morreu, cara. Já morreu, está ali. Está ali. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio do maligno. Mas o mundo pertence a quem? A Deus. Na pessoa de Jesus Cristo. O mundo pertence a Jesus. E a Bíblia diz que a igreja tem uma missão a cumprir. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe o que eu pensava? Ai, Jesus, o mundo jaz no maligno, eu tenho que me fechar dentro da minha casa e me proteger porque o diabo está rondando. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que a igreja vai invadir o mundo e vai falar de Jesus por todo mundo. Amém. E aqui Satanás está dominando, não vai mais dominar, vai sair no nome de Jesus. A luz vai chegar nessa casa, a luz vai chegar nessa casa. E vai faltar meu marido, meus filhos, minha família. Porque chegou a luz de Jesus. Eu sou representante de Jesus. Aleluia. E as portas do inferno vão cair. Vai cair. Jesus chegou. O Espírito Santo de Deus vai agir. E essas mulheres vão levantar como guerreiras, fazendo a investida do reino. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida, porque você vai estar em Cristo, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que está dizendo a palavra do Senhor, que as portas do inferno não vão prevalecer. Glória a Deus, né? Sabe o que é a boa nova? É revelar que Deus está satisfeito, porque agora Ele tem uma família. Nós somos uma família para
Deus. Aleluia. Um corpo para o Filho e um templo para o Espírito. Você é templo do Espírito Santo. Você, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Mas se você vê um corpo estendido lá no chão e o cabeça quer falar assim, eu quero ficar em cima. Não, mas aí dá uma ordem. Você sabe que todo o nosso corpo funciona por causa das ordens que saem da cabeça. Se essa cabeça tiver, esse corpo tiver perfeito, a cabeça fala assim, pega o microfone e fala. Pois não, estou falando. Segura com a mão direita e com a esquerda você vai passar as folhas. Eu vou fazendo. Porque o meu corpo está correspondendo às ordens que estão vindo da minha cabeça. Se o corpo de Cristo estiver em sintonia com Ele, vai fazer tudo o que Ele manda. E as portas do inferno não vão prevalecer. Mas se a cabeça fala assim, levanta. Uma pessoa teve um derrame e ficou com as conexões paralisadas. Vem os comandos da cabeça, mexe com o pé. Ela tenta, mas o pé não sai do lugar. Não é assim? Muitas vezes acontece com as pessoas. Não funciona. Um corpo que não funciona. O cabeça está ali e muitas vezes a igreja do Senhor está vivendo um tempo de doença, de paralisia. Mas não são vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vão ouvir o comando e vão executar. Glória a Deus. E se alguma coisa, se alguma dificuldade estiver havendo, pede ajuda, porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Amém. Né? Olha aqui. Acesso ao Pai, acesso por Ele, acesso em um mesmo Espírito, o que nos une. O que nos une como igreja é se nós estamos em um mesmo Espírito, falando a mesma linguagem, tendo o mesmo destino, tendo o mesmo sentimento. Sabe quando a Torre de Babel foi construída? Era uma torre, era um povo fazendo uma construção. Mas, de repente, aquele povo começou a falar línguas diferentes. E um fala, traz o tijolo. O outro fala, não tem tijolo demais, desce o tijolo. E começou uma bagunça a acontecer. Eram ordens diversas, comandos múltiplos. E as pessoas começaram a se desentender. E foi uma bagunça geral. E tiveram que se dividir. Satanás tem usado esta mesma estrutura dentro da igreja. E não é hoje que ele começou com esse levante. Se a gente for estudar a Bíblia, no livro de Coríntios, a gente vê muitos exemplos. Cada um pensando. E teve uma discussão em torno de uns, eu sou de Paulo. Outros falam, não, eu gosto mesmo e eu sou do lado de Apolo. E outros, não, nem sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. E Cristo já havia sido assunto aos céus. E aí eles ficaram sem uma direção. E agora, o que fazer? Uma turma vai para um lado, outra para outro. Olha, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por causa disso, foram criadas muitas denominações. Tem igrejas espalhadas por todo canto. No seu bairro deve ter 1, 2, 3 ou até mais igrejas. O mundo inteiro tem igrejas. Lá dos céus, quando Jesus olha, ele só vê filhos. Ele não vê se é pastor, se é apóstolo, se é... Não, ele vê filhos.
Quando você tem uma casa, isso foi uma experiência que Deus me falou há um tempo atrás, que Deus me disse que eu seria mãe de muitos. E eu achava impossível. E eu rejeitei isso por um momento, mas depois eu desejei aquilo que Deus tinha dito para mim. E eu falava, Deus, como é que eu vou ser mãe de pessoas que sabem falar melhor do que eu, no sentido espiritual, né? Como é que eu vou ser mãe de pessoas tão bem preparadas, já fizeram cursos, já fizeram seminários, já estão tão equipadas, já têm tantas experiências. Como, Senhor, eu posso ser mãe de pessoas assim tão superiores a mim? E eu chorava, porque eu falava, Deus, eu não vejo como, mas eu tenho um desejo de cumprir aquilo que Deus falou que eu seria. E eu estava orando e cozinhando, e as lágrimas descendo, eu falando, e o Espírito Santo falou ao meu coração. Para ser mãe, precisa ser o quê? E eu respondia para mim mesma, precisa gerar, precisa amar, precisa cuidar. Ele falava comigo, é isso mesmo. Então você gera, você ama, você cuida. Para você ser mãe, você pode ser mãe de um médico, mas não ser médica. E eu concordava, pode ser mãe de engenheiro e não ser engenheira, de uma professora e não ser professora, de uma enfermeira e não ser enfermeira. Eu falava, é mesmo, Deus, para ser mãe precisa gerar, amar, cuidar, educar. Então, a igreja só tem filhos. Deus só tem filhos. Deus não vê nenhum com médico, engenheiro, faz contabilidade, né, contador, qualquer outra coisa. Deus vê você como filha amada. Amém? Amém? Amém. Agora eu sou dona de casa, mas Deus me vê como filha amada. Glória a Deus. Você pode e deve chamar o seu pai de papai. Ah, papai. Porque ele tem um colo para você de pai. Se você não teve colo aqui no mundo, do papai, da mamãe, você pode desfrutar do colo do papai dos céus. E quando você tiver necessidade, sobe para o colo do papai. Você fala, Deus, eu quero colo agora. E é muito gostoso. Porque o Espírito Santo, das atuações dele, é como consolador. E ele vem sobre as nossas vidas, trazendo alegria. Conhecer a Deus é conhecer o Deus que se dá a nós em Jesus, nos unindo a Ele pelo Espírito Santo. Eles trabalham em conjunto. Muitas vezes a gente não sabe discernir o que está acontecendo, quem é que está agindo, mas o Pai nos ama e nos faz isso agindo. Pai, Filho e Espírito Santo. No centro, a beleza. O centro da teologia cristã não é venha para Jesus, senão você vai para o inferno. Essa mensagem é arcaica. Está errada. Não é mentira. Mas o centro de uma coisa tem que ser dito. É o amor de Deus. É o plano e propósito do Senhor. É a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade e não o inferno. Venha para o Filho, porque o Pai te amou e mandou o Espírito Santo para te ajudar. A Trindade significa para nós a adoção. Nós, criaturas, não somos filhos por natureza. Você não nasceu filho de Deus, mas você se tornou filho de Deus. Amém. Pai e Filho é uma relação interna da divindade, incriada e eterna. Salvação não é meramente ser livrado do inferno, mas acima de tudo, ter sido trazido para dentro dessa relação. Nele, isto é mais do que livrar-se da ira divina. É um conhecimento exclusivo, incriado e eterno, que só o Filho tinha e só ele poderia compartilhar.
Pois no centro da fé cristã mora a beleza, que está guardada nos céus e nos prepara de braços abertos. Olha, eu queria que alguém abrisse a Bíblia. Vamos todos abrir a Bíblia em Efésios 5, 25, a parte B. Nós vamos ler esse texto. Não vou demorar, não. Efésios 5, de 25, a parte B, até 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então nós estamos aqui nos preparando. Aqui a Bíblia diz que Jesus entregou a vida por ela, nos resgatou, mas somos uma noiva feia, suja. Vimos para Jesus com todas as mazelas, com todas as dores, todos os sofrimentos, todas as marcas do passado. E precisamos estar sendo purificadas. Quem vai fazer a purificação? Lavagem por meio da água pela palavra. Então nós temos que estudar, que nos apossar da palavra estudada e nos tornarmos como a palavra descreve que devemos ser. Ele vai fazer isso para apresentar a si mesma igreja gloriosa. Como? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, santa e irrepreensível, ou seja, sem defeito. Paulo escreveu em Efésios sobre a pureza de uma noiva. O que dá a entender que a igreja deve ser uma noiva apropriada para o seu noivo. Gente, que noivo que esta igreja vai casar? Como é que ele deve vir? Vocês já imaginaram esse noivo? Lindo e maravilhoso. E esta noiva? Deslumbrante, maravilhoso, magnífico. As vestes desta noiva devem ser brancas, puras. Como é que nossa vida está hoje, minhas irmãs? Está pura? Está santa? Olha bem, a figura simbólica da santidade da igreja é sugerida pelo banho que as noivas tomavam antes do matrimônio, quando estavam se adornando em suas vestes nupciais, imaculado e branco. Trata-se de uma santificação por meio da purificação. Se tornar santa, separada, mas para isso tem que passar pelo banho da palavra de Deus, que purifica. Isso se refere ao ato batismal passado, embora este ato serve tão somente como símbolo da santificação, porque a santificação é algo interior que se revela no nosso exterior. Tem que estar dentro de nós e se revelar, né? Quando ocorre o perdão dos pecados, tudo o que é retratado para a purificação, que nos livra da corrupção dos nossos olhos, do nosso coração, corrupção em todos os níveis. Falar em corrupção, nós estamos vivendo em um país que as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja não pode ser corrupta. A igreja precisa ser santa e pura para invadir as portas do inferno que tem levado a nossa nação a um nível de corrupção tão grande. E a gente tem que ser santo, puro e reto para não concordarmos e nem praticarmos a corrupção. Amém? Amém. Temos que entender que o batismo em água é um símbolo da purificação, mas não podemos atribuir ao batismo qualquer poder de purificação da alma. Em outras palavras, é uma ação do Espírito Santo que realiza aquilo que as cerimônias
elas apenas simbolizam. O batismo real consiste na nossa identificação com Cristo, na sua morte e ressurreição. Por isso que estáis mortos para o pecado, a Bíblia diz. Mas temos que estar vivos, temos que ressuscitar e viver de maneira digna do nosso amado. E este é o batismo espiritual, a realidade por detrás do sinal do batismo em água. A realidade é a purificação operada pelo poder de santificação do Espírito, que nos mostra que a salvação e a santificação vêm da parte do Espírito de Deus. Lá em Tito 3, 5, 6 e 7 diz assim: não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, justos nos tornamos de graça pelo sangue de Jesus, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A noiva, a igreja apresentada a Cristo, ela vai ser esplendorosa, em beleza magnificente, grandiosa, pomposa, muito generosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas resplandecente. Você já levantou de manhã cedo, e eu tenho levantado, porque eu tenho inchado um pouquinho, cheias de marca no corpo? Você fala, ih, mas eu estou velha. Vai enrugando, vai ficando cheia de ruga. Como eu já tenho 56, quase 57, as rugas já vão aparecendo. E a gente queria dar uma esticadinha, suspender um lado mais do que o outro, porque vai ficando. São vínculos, são marcas do peso. Isso é por causa do pecado, né? Nosso amigo Adão pecou, nós herdamos e ficamos. Mas a noiva não. A noiva vai ser linda, deslumbrante, sem uma ruga, sem nada. Quem aqui não gostaria de voltar aos seus 13, 14, 15 anos, né? Com a pelezinha bem linda, bem esticada. Não é assim? A igreja está sendo regenerada. Sabe o que é isso? É feita de novo. Só existe um órgão no corpo humano, que é o fígado, que ele tem o poder de regeneração. Mas tudo em nós se envelhece. Se você cortar o fígado, tiver um problema e tiver que tirar um pedaço, ele pode ser reconstruído. Jesus faz assim com a gente. Ele nos regenera. Então você teve um defeito, teve um acidente, ficou feia, ficou sem uma perna, sem um braço, sem um dedo. Não vai ter problema. Nos céus você vai entrar inteirinha. Aleluia. Vai ter um corpo novo, glorioso. Aleluia. Olha, gente, isso é muito lindo. Eu vou saltar uma parte aqui porque eu quero falar de outra. Vou chegar mais perto. O vocábulo glorioso no grego também é empregado para indicar vestes esplendorosas. Estava glorioso. Foi uma festa. Eu penso que lá nos céus vai ter tanto clarão, tanta coisa linda, tantas luzes. Eu gosto de ver fogos de artifício, porque eu penso assim, nossa, nos céus, isso aí vai ser fichinha. Vai ser tanta beleza lá nos céus. A Bíblia diz que vai ser ruas de ouro. Mas eu não acho que é assim um ouro espalhado, derramado pelo chão, não. Vai ser algo tão lindo, tão bem feito. As pedras, aquela beleza indescritível. Quando eu leio Apocalipse, eu fico imaginando que coisa linda. O verde de lá, as plantas de lá, vai ser muito maravilhoso. Não vai ter época de seca, sabe? Vai só ter aqueles frutos lindos que a Bíblia diz que vão dar um por mês. E que vão servir para
cura as nações? As folhas vão servir de cura para as nações? Acho que vai deixar lá no céu, né? Bom, mas aqui nós vamos falar do glorioso. O que significa gloriosa, sem mácula? Alguém fez um pecado e maculou sua família. Vocês já ouviram falar disso? Maculou, manchou, derramou sangue. Eu conheço numa igreja de Sabará que ela é fechada, porque lá teve um crime dentro da igreja. E por isso a porta daquela igreja é fechada até hoje. Porque aquela igreja foi maculada, manchada de sangue. A igreja do Senhor não vai ter sangue maculado, não vai ter manchas. Os pecados serão perdoados, né? E ela será limpa daquele pecado. Isto é, sem qualquer contaminação. Isto significa espiritualmente a pureza absoluta, bem como a perfeição na santidade. E se aplica na vida da igreja desde agora, pois desde o presente estamos sendo santificados, sendo aceitos em Cristo, totalmente puros. Porém, também tem um aspecto escatológico que só se cumprirá na eternidade. As coisas de Deus, antes da fundação do mundo, nós já éramos amados do Pai. Mas ela veio se cumprindo tempo por tempo, até quando você converteu e se entregou e se encontrou com Cristo, encontrou o seu destino em Jesus. Mas isso ainda vai ser concretizado escatologicamente lá no Apocalipse, no final dos tempos, quando nós vamos encontrar com o nosso noivo Jesus em glória. Amém? Amém. Nem rugas. No grego significa rutes. Significa exatamente ruga. Outra palavra derivada é ruo. R-U-O. Que significa contrair, adquirir. Portanto, nem ruga. Porque você adquire ruga com o passar do tempo, como um envelhecimento. Então, nem isso vai, um vínculo na pele, ou também um vínculo na roupa, ou um vínculo fora do lugar numa calça, fica bem feia, né? Ou um vínculo torto. Não. A noiva do Senhor vai estar linda, pura, com as suas vestes totalmente bem passadas, bem trabalhadas, bem limpas, bem lindas. Nem coisa semelhante, ou outra coisa qualquer que pudesse vir a enfeiar, defeituar, manchar, qualquer tipo de coisa. Portanto, a igreja será uma noiva de total perfeição, de total beleza, inigualável. Nenhuma uma linda moça, nem Lady Di em toda a sua pompa, nem a atual princesa, né, de Gales, não é de Gales, como é que é o nome dela? A Kate. Da Kate, não vestiu igual. Ninguém vestiu igual a noiva do Senhor. Mas é porque ela vai ser limpa pela palavra. Aleluia. Então, minhas irmãs, vamos dar valor à palavra de Deus. Amém. Jesus é a palavra encarnada. A palavra que se encarnou e está aqui na palavra de Deus. A santificação de Cristo consiste em levar-nos ao estado de santidade. Esta noiva é totalmente separada do mundo. Não fisicamente. Não fisicamente. Nós estamos no mundo, nós estamos aqui como sal e luz para salgarmos este mundo, porque quando a igreja for arrebatada, o que será deste mundo? Nós é quem damos sabor a este mundo. Vocês já pensaram nisso? É a sua beleza que embeleza o mundo. Mas nós precisamos ser separados das contaminações morais, da estética do mundo. Por isso, minhas irmãs, não se vista como o mundo veste. Veste roupas que seu amado
olha para você e te aprova. Não vista roupas decotadas, roupas curtas, roupas que mostram o seu corpo. Não vamos fazer isso como igreja do Senhor. Vamos vestir de maneira digna de engrandecer ao nosso amado noivo, ao amado das nossas almas, nos separar, nos santificar para Ele. Amém? Amém. E da estética do mundo, por haver sido dedicado ao Senhor Deus e por haver sido oferecida a Cristo. Nós já fomos oferecidas. Nós estamos em aliança com o nosso noivo. Esta noiva precisa ser pura, dotada de perfeição moral, para ser participante da santidade do próprio Deus. Também sem defeito. Você pode estar limpa, pura, mas ter defeito. No grego é amomos, que quer dizer sem defeito. E era o termo usado para indicar a ausência de qualquer defeito nos animais a serem oferecidos em holocaustos. Número 6,14 diz que tinha que ser de um aninho, sem defeito. Lembra como eram os animais a serem sacrificados a Deus? É assim que nós temos que ser para o Senhor. Sem defeitos. Espiritualmente falando, isso significa que a noiva de Cristo, a igreja, não tem qualquer defeito, ou seja, ausência de defeitos morais. A perfeição da natureza moral da igreja provoca a transformação dos crentes na imagem de Cristo. Se você for sem defeito, você está parecida, porque o sangue de Jesus foi aceito pelo Pai, porque era sem defeito. Se ele tivesse sido encarnado e cometesse um pecado, ele seria atingido pelo mesmo mal que nos dominava. Mas ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tirou, né? E Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado essa perfeição. Eu diria também, não julgo ter alcançado, como todas nós não alcançamos. Mas prossigo, mas avanço, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e avançando para as que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo. O alvo é a santificação, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 13 e 14. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E Ele é o cabeça do corpo. Amém? Portanto, devemos seguir o comando do cabeça. E por todas as coisas. E pois, Ele é o cabeça. A igreja é o corpo. E Jesus pôs o quê? Todas as coisas o deu à igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Os pés estão aonde? Os pés estão aonde, gente? Estão na cabeça ou no corpo? Está no corpo. Então, a Bíblia diz que Jesus é o e nós somos o quem faz parte dos pés é os pés fazem parte do corpo. Então, olha que Jesus disse: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, Jesus virá. E nós temos que apressar a vinda de Jesus. Como? Vivendo em santidade, sem mácula, sem ruga, sem pecado algum, mas santa e gloriosa. Quando a igreja estiver pronta, as bodas do Cordeiro vai acontecer. Quando a igreja tiver invadido o inferno, saqueado o inferno e povoado os céus,
as bodas vai acontecer. E nós cremos que somos parte integrante desta igreja gloriosa que virá. Nós cremos que o Senhor está aqui nesta manhã, que o Senhor separou estes dias de purificação desta igreja. Nós somos membros deste corpo e precisamos passar pelas cirurgias do Espírito Santo do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Ele quer lavar. Hoje foi um tempo onde